Pronto, meus alunos, tudo bem? Boa noite. Então, hoje, já dia 27 de dezembro, já passa um pouquinho das 22 horas, vamos para a nossa aula sobre prisões, segunda parte, e hoje a gente começa diretamente com o tema prisão temporária. Então, na última aula nós falamos sobre prisão em flagrante, vocês têm um vídeo, falamos sobre prisão preventiva, também no mesmo vídeo, a parte sobre prisão preventiva, e agora vamos falar agora sobre a prisão temporária. O que nós temos aqui referente à prisão temporária, tá bom? Pessoal, por que o nome dessa prisão é chamada de prisão temporária, né? Bem simples, né? Ela é chamada de prisão temporária porque ela tem um tempo, ela tem um prazo, tá certo? Então, a própria legislação resolveu dizer qual é o prazo da prisão temporária, tá certo? Então, por isso que ela é chamada de prisão temporária. Você tem uma prisão em flagrante que vocês aprenderam que ela sempre vai surgir no momento da prática do crime. Vocês viram, né, que existe a prisão preventiva, que ela vai surgir ali ou durante uma investigação ou durante o processo, e ela não tem prazo. Em tese, tá certo? A prisão preventiva ela vai prevalecer até o julgamento, tá certo? Já a prisão temporária não, ela tem um prazo, a lei vai fixar o prazo da prisão temporária, tá bom, pessoal? Tá? E outro detalhe, a prisão temporária, vocês vão observar também que é uma prisão típica da investigação. Ou seja, durante o processo não há a possibilidade de prisão temporária. Só temos prisão temporária durante o período da investigação. Ou seja, né, em princípio, ali durante o inquérito policial. Tá? Vocês aprenderam a matéria sobre inquérito policial, então naquela fase ali do inquérito policial há a possibilidade da prisão temporária. Ou seja, a prisão temporária é uma prisão específica para a investigação criminal. Então, o aluno que vai fazer prova não pode, sob nenhuma maneira, esquecer desse detalhe, que a prisão temporária é uma prisão específica para a investigação, tá? Ela só vai acontecer durante o período da investigação. Depois que já se vira, já se torna uma ação penal, depois já estamos na fase do processo, não há mais possibilidade da prisão temporária. Tá certo, pessoal? Outro detalhe, né, muito marcante sobre perguntas, eu já estou, como eu sempre faço com meus alunos, eu já marco logo que pode ser pergunta de prova, para você, quando começar a ver o conteúdo, você já atentar para aquele detalhamento que é a questão da prova, tá bom? E outro detalhe, pessoal, que nós temos aqui, a prisão temporária, o juiz não decreta de ofício, tá certo? Ou seja, o juiz, para decretar uma prisão temporária, ele precisa de um pedido, seja do delegado de polícia ou do Ministério Público. Então, você já sabe que o juiz não decreta de ofício. Para existir ali a prisão temporária, precisa que o delegado faça o pedido, ou o Ministério Público faça o pedido, tá bom? E durante o processo, outra informação boa de prova, né, é que durante o processo não há possibilidade da prisão temporária. Prisão temporária só durante a investigação. Então, quando eu começo a falar de prisão temporária, eu já tenho que ter isso aí na minha cabeça. Outro detalhe sobre a prisão temporária que eu tenho que observar, já deixo aqui, tá? A prisão temporária está numa lei especial, tá certo? Que é a lei número, tá certo? 7.960 de 1989, tá certo? Então, o que acontece? Lá no ano de 1989, se criou a lei da prisão temporária, tá certo? Isso mesmo, nenhuma prisão é mais decretada de ofício, tá bom? Com o pacote anticrime também, essa mesma regrinha, né, também foi, né, inserida também na prisão preventiva, tá bom? Só que o que acontece? Lá na prisão preventiva, nós temos que observar que ainda há jurisprudência forte do STJ, no sentido de que o juiz pode converter a prisão em flagrante numa prisão preventiva, tá bom? Então, vamos só ter atenção a isso lá na prova para a gente não se perder, tá bom? Tranquilão? Beleza? E aí eu sempre coloco aqui o conceito, tá certo? É uma prisão cautelar, tá certo? O que eram as prisões cautelares que nós falávamos na última aula? São aquelas prisões, né, que são decretadas antes de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, é uma prisão que tem natureza cautelar, tá?
com prazo determinado. Por quê? Porque a própria legislação vai me dizer qual prazo que vai perdurar uma prisão temporária, tá bom? Quem vai decretar, como sempre, é o juiz, tá certo? Mas para que o juiz decrete essa prisão, há necessidade de um pedido, tá certo? E esse pedido tem nome: requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, tá certo, pessoal? E aqui a gente começa a compreender, tá certo, como vai funcionar essa prisão temporária, tá? Então, pessoal, vocês que vão fazer prova da polícia, tá? Tem que ter isso muito claro na cabeça de vocês. Prisão temporária é uma prisão que vai ser usada durante a investigação criminal. Quem vai fazer prova para delegado tem que lembrar que a prisão temporária é uma peça que pode ser cobrada também lá na sua prova, tá? Perfeito, então vamos lembrar sempre disso aqui, tá? Beleza, tá? Ou também, como o Jordan colocou, fase pré-processual, tá? Por que fase pré-processual? Alguns autores utilizam esse nome, né? Fase pré-processual, porque é antes do processo, tá? É durante a investigação, pré-processual, ou seja, antes do processo, ou seja, durante a investigação, tá bom? Beleza. Tá aqui outro detalhamento, decretação, como eu falei para vocês, somente pelo juiz, tá certo? Ok? O que acontece aqui, pessoal? Tá? Não pode ser decretada de ofício. Fundamentação para essa prisão, como eu disse para vocês, Lei 7.960 de 89. E aqui, pessoal, eu tenho que ter uma noção histórica desse momento em que essa lei foi criada, para conseguir compreender a prisão temporária, tá? Professor, e qual é o momento histórico? Vamos lembrar, olha lá a nossa data, 1989. O que significa isso? A nossa Constituição só tinha um ano, tá certo? A nossa Constituição só tinha um ano, tá? A Constituição de 88 só fazia um ano que ela ali tinha sido promulgada. E o que acontece, pessoal? E aqui a gente tem que ser muito prático, objetivo e direto, tá certo? O que acontece? Antes de 89, tá certo? E antes de 88, se prendia de qualquer jeito, tá certo? Se prendia sem ordem judicial, se prendia as pessoas para averiguação, ou seja, se prendia de qualquer jeito. E a Constituição de 88 veio e disse o quê? Olha, parou essa farra do boi, tá certo? Agora a prisão só pode ser como? Ou em flagrante delito ou por meio de uma ordem judicial. E durante a investigação, para poder regulamentar a forma como se prenderia durante a investigação, bem como para se impedir prisões arbitrárias, foi editada essa Lei 7.960 de 89 para regulamentar a forma como a prisão seria feita agora durante a investigação, ou seja, dando um basta naquela situação onde se prendia de qualquer jeito, ou naquela situação que se prendia primeiro para depois investigar. Tá bom, pessoal? Então, acabou isso aí, a partir da referida lei. E aí a lei vai dizer o quê, pessoal? Tá? Que essa prisão, ela é imprescindível para a realização da investigação, tá certo? Ou seja, já mostrando, deixando claro que essa prisão somente sendo possível durante a investigação criminal, tá? E em 89, quando ela foi criada, ela só falava da investigação feita durante o inquérito policial. E vocês têm que ater um detalhe. Naquele período, em 89, tá? Só se falava da investigação feita no inquérito policial, ainda não se falava de uma investigação feita pelo Ministério Público. Tanto que essa questão de investigação feita pelo Ministério Público vai surgir bem depois, em questionamentos que foram feitos perante o STF, para saber se o MP poderia investigar ou não de acordo com a Constituição de 88, tá bom? E aí a segunda turma do STF, há alguns anos, tá certo? Há uns 15 anos, decidiu que o MP poderia sim fazer investigação criminal. E, posteriormente, tá certo? O pleno do STF decidiu que o MP pode sim fazer investigação criminal, tá? Então, por isso que a gente vai sempre lembrar, durante o inquérito policial, que era praticamente o termo, que justificava essa prisão, ou durante a
investigação, que aí você pode abranger também até mesmo a investigação feita pelo Ministério Público, tá bom? Tranquilão? E aí o que dizia a lei? Tá? A lei falava o quê? Que essa prisão, tá? Ela primeiro fundamento, para fazer uma investigação criminal. Segundo fundamento, é quando o indiciado não tinha residência fixa. Tá aqui, ó, o cara não tinha residência fixa, tá certo? Ou não é que tá frio aqui, pessoal, às vezes está travando um pouco, né, a língua, tá bom? Beleza? Tranquilão? Então, o indiciado não tinha residência fixa ou ele não tinha uma identificação precisa, ninguém sabia o nome dele. Ele era o Joãozinho da comunidade do 13, tá? O Pongó, né, lá do bairro da Paz. Ninguém sabia da onde era esse cara, ninguém tinha o nome correto dele, a qualificação dele, né? A sua identificação não era precisa. E aí caberia ali também, tá certo, a sua prisão temporária, tá bom? E o mais importante de todos, qual é o mais importante de todos os fundamentos? Isso aqui, ó, a demonstração da autoria e participação em determinados crimes, ou seja, aqui o candidato tem que estar atento, tá? Professor, em qualquer crime que cabe a prisão temporária, não, pessoal, só cabe a prisão temporária nos crimes determinados nessa lei. A lei vai me dar uma lista dos crimes nos quais cabe a prisão temporária, tá bom, pessoal? Perfeito? Então temos que lembrar disso. E onde está isso? Lá no artigo 1º, inciso 3º da referida lei, que vai me dizer o quê, pessoal? Qual é a lista dos crimes que cabe a prisão temporária, tá bom? Ah, e já falando para você, já uma novidade, tá? Daqui, né, antes do final do ano, vamos divulgar todos os nossos módulos já presenciais, tá certo? E os nossos alunos presenciais, tá bom? E vocês acompanhem lá pelas nossas mídias sociais, lá, né, no meu Instagram, Jorge Gomes, né, oficial, tem lá, e também eu sempre encaminho para vocês pelo WhatsApp, tá bom? Então, nós vamos ter lá todas as nossas programações de cursos já nessa reta final, tá bom? Principalmente cursos de exercício, tá? Até porque quase grande parte dos alunos que estão aqui já estão fazendo já a primeira, segunda ou terceira revisão, tá? Já com base em exercício, tá bom? Tá certo? Aquele aluno que começou comigo, começou cedo e começou estudando conteúdo, tá certo? Não ficou ali brincando de autoajuda, não ficou brincando de analisar edital lá do Pará, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, nosso aluno caiu de cabeça no conteúdo e vários alunos já estão fechando aí praticamente já o conteúdo, faltando ainda 3, 4 meses para a nossa prova, tá bom? Tranquilão? E aí a gente vai continuar aprofundando esses temas, né, com base em exercício, tá bom? Então, pessoal, eu tenho esses 3 fundamentos aqui que possibilitam uma prisão temporária, tá certo? Ah, e a novidade é, para quem vai fazer o investigador escrivão, já vai sair a nossa apostila com as matérias de processo penal específico para escrivão e investigador de polícia, tá? A nossa apostila física, né? Que nós vamos começar a nossa comercialização, tá bom? Beleza, com assunto voltado somente para isso, tá? Beleza, tranquilão? Então vamos lembrar desse detalhamento também para os nossos estudos. Então, pessoal, tá aqui, ó. Então eu preciso de um inquérito, preciso de uma investigação, tá certo? O indiciado não tem residência fixa ou não é precisa a sua identificação, bem como o mais importante de todos, os itens. Esse aqui, ó, talvez o mais importante de todos os itens, tá? O mais importante. Eu sempre digo isso aqui. Por quê? O mais importante, tá? Porque só cabe prisão temporária dentro dessa lista de crimes, tá? Então, isso significa o quê, pessoal? Que eu tenho um rol taxativo. Olha as palavras da salvação. Então, eu tenho um rol taxativo, tá certo? Ou seja, um rol fechado de crimes que possibilitem ali, né, a decretação da prisão temporária, ou também chamado de rol exaustivo, né? São palavras que o direito ama, tá certo?
Beleza? Ou seja, eu tenho uma lista fechada de crimes, tá certo? Que realmente cabe a prisão temporária. Ou então também chamado na sua prova de rol não exemplificativo, exemplificativo. O direito tem isso, pessoal. Um montão de palavras para me dizer a mesma coisa. Ou seja, uma lista fechada de que não vai cair a palavra lista fechada, tá bom? Mas eu estou dizendo que isso aí, pessoal, é uma lista fechada de crimes, tá certo? Que cabe a prisão temporária, tá bom, pessoal? Beleza? Pode perguntar, Jordan. Jordan viu ali no chat que ele quer fazer uma pergunta, tá certo? Beleza, pode perguntar, Jordan. Tá? Então, vamos lá saber os crimes aqui que cai a prisão temporária, tá certo, pessoal? Então, vamos lá para os crimes, tá? Os incisos serão cumulativos no pedido? Vamos sempre lembrar de um detalhe aqui. Eu não sei se vai, tá? Não sei se vai aqui, né? No caso tem estupro, mas não inclui estupro de vulnerável. Exatamente isso, tá? Não tem essa inclusão, tá? Que nós já vamos colocar aqui a observação sobre isso, tá bom? Beleza? Então, vamos lá, pessoal, tá? O que acontece aqui sobre, né, os requisitos, tá? O que nós vamos lembrar para a nossa prova, tá? Aqui sobre os requisitos, tá? Primeiro deles, tá certo? Tá? Nós temos aqui 3. Logo no início, se entendiam que eram os 3 requisitos, tá? Eu precisava dos 3, tá? Então, né, durante muito tempo se pensava isso, tá? Medida imprescindível para a realização do inquérito policial, tá? E fundadas razões de autoria, participação em determinados crimes e o indiciado não tem residência fixa, tá? Hoje, qual é o entendimento, tá certo? Tá? Qual é o entendimento para a nossa prova? Eu não preciso dos 3 mais, tá? Eu preciso, no mínimo, tá certo? E aí aqui eu vou colocar, no mínimo, eu preciso desses 2 aqui, ó. No mínimo, eu preciso desses 2, tá? Eu preciso ter o inquérito e preciso, tá certo? Que tenha o quê, pessoal? A lista fechada dos crimes, tá bom, pessoal? Então, né, nós não vamos esquecer disso nunca lá na nossa prova, tá certo? Que aí você já mata a questão da nossa prova, tá bom, pessoal? Beleza? Antigamente se entendia que eu precisava dos 3, tá? Hoje em dia se fala o quê? De elementos mínimos, tá certo? E quais são os elementos mínimos? Eu tenho que ter uma investigação e dentro dessa investigação só posso pedir prisão temporária dentro dessa lista fechada de crimes, tá bom, pessoal? Dentro dessa lista fechada de crimes, tá bom, pessoal? Não vamos esquecer nunca disso lá na nossa prova, tá? E a gente mata aqui a nossa questão de prova, tá bom, pessoal? Beleza, tá? Então vamos compreender sempre esse detalhamento aqui, né, que pode cair lá na sua prova, tá? Por isso que ele fala o quê, pessoal? Que é um rol taxativo, né? Um rol exaustivo de crimes, tá? Então eu preciso o quê? Tem a investigação e dentro dessa investigação eu peço a prisão temporária num desses crimes que nós vamos verificar abaixo, tá bom, pessoal? Então, não podemos esquecer desse detalhamento para compreender a nossa questão de prova, tá bom, pessoal? Beleza, tá? Então, já conseguimos entender esse primeiro passo aqui, tá? Aí, nessa lista de crimes, professor, como eles trabalham na nossa prova essa lista de crimes? A gente sempre tem que entender como pode ser a mente do examinador. Tá aqui, ó, por isso que eu coloquei aqui a lista fechada, tá certo? Tá aqui, ó, na tela de vocês deve estar a lista aí toda fechada. O que eles vão colocar na prova? Por exemplo, tá? Um crime, por exemplo, de homicídio culposo. Não vai caber ali a prisão temporária, porque eles só falam aonde, pessoal? Tá? Somente no homicídio, o quê, pessoal? Doloso, tá certo? A possibilidade da prisão temporária. Ele vem lá com sequestro, cárcere privado, roubo, extorsão mediante sequestro, estupro, e suas combinações, tá certo? Atentado violento ao pudor e suas combinações, rápido violento, epidemia com resultado morte, envenenamento de água potável, tá certo? Com resultado morte, quadrilha ou bando, genocídio, perfeito, tá? Tráfico de drogas, crimes contra o sistema financeiro e, atualmente, né, essa inclusão aqui da lei de terrorismo, os crimes previstos lá na lei de terrorismo, tá? Lembrando, pessoal, a lei, né, ela precisa fazer uma revisão, tá certo? Tinha que ser feita uma revisão dela quando se criaram outros crimes, mas a jurisprudência
tem aceito, por exemplo, né, a decretação da prisão temporária no crime de estupro de vulnerável, tá certo? Por quê? Porque termina que o crime de estupro aqui, tá certo? Ele é menos grave que o crime de estupro de vulnerável, tá? O estupro de vulnerável é bem mais grave, com pena bem mais alta, tá certo? Então, a jurisprudência tem entendido que caberia a prisão temporária nessas situações aqui, tá bom, pessoal? Então, por exemplo, aqui quando fala da quadrilha ou bando do artigo 288, ou seja, professor, o artigo 288 continua existindo com uma nova redação, só que mudou o nome do crime, não é mais quadrilha ou bando, vai ser ali o crime de associação, né, criminosa, tá certo? Mas você continua pedindo a prisão preventiva, porque materialmente esses tipos penais continuam existindo, tá bom, pessoal? Olha só, exemplo, tráfico de drogas, olha só a lei que se refere à prisão temporária, lei 6368 de 76. Nós já estamos, né, na lei de 2006. Nós tivemos uma mudança da lei de tráficos em 2004, veio uma nova lei, depois essa lei foi revogada e veio uma lei em 2006, que é a atual lei de tráfico de drogas, tá certo? E continua, né, com a continuidade típico-normativa. Isso mesmo, Jordan, tá certo? Ou seja, continua tendo ali, né, a tipificação material dos referidos crimes, tá bom, pessoal? Então, por isso que cabendo ali a prisão temporária nessas situações específicas que nós falamos agora, tá bom? Tranquilão, pessoal? Mas o que vocês vão atentar aqui, pessoal? Vocês viram que eu fiz uma lista fechada de propósito. Olha aqui, ó, um rol, o que, pessoal? Fechado, né? Um rol que a gente chama de taxativo. Só cabe prisão temporária nesses crimes que estão nessa lista aqui, com as adequações típicas da continuidade típico-normativa mesmo, tá certo? Perfeito, isso que nós vamos compreender para a nossa prova, tá bom? Tranquilão, pessoal? Prazo. Lembra que eu falei por que a gente chama de prisão temporária? Por causa do prazo, pessoal, tá? Ele tem um tempo, tá? E a prisão temporária, o prazo dela vai ser de 5 dias, prorrogável por igual período, tá certo? Beleza? E se for crime hediondo? E a prova vai deixar claro se é crime hediondo ou não. E aí essa regra está lá na lei dos crimes hediondos, tá? 30 dias, prorrogável por 30 dias, tá bom, pessoal? Beleza, então tem esses dois prazos aí da lei da lei da prisão temporária que podem aparecer lá na nossa prova, tá? Então, pessoal, tá aqui, ó, os dois artigos que vão falar disso, tá? A lei, o artigo 2º da lei da prisão temporária, que vai dizer o prazo, ó, 5 dias, prorrogáveis por igual período, ou seja, seria mais 5 dias, tá bom? E a lei dos crimes hediondos, e aí, pessoal, já dei uma lida na lei dos crimes hediondos, tá? Vocês que vão fazer concurso policial, dei uma lida nele lá. Aqui, ó, 30 dias, tá? Prorrogável também por igual período, tá bom, pessoal? Perfeito, então conseguimos entender essa questão aqui da nossa prova. E o procedimento, tá certo? Para essa lei, tá? O procedimento para essa lei, tá? Tá aqui, ó, são simples também o procedimento, né? Que nós vamos observar, tá? Ela vai ser decretada, tá? Pelo juiz, por quê? Porque quem pediu foi a autoridade policial que pediu. O delegado pede através de um documento chamado representação. Ou quem pediu foi o Ministério Público e ele pede através de um documento chamado requerimento, tá certo, pessoal? Por que, professor, esses dois? Tá? Porque, pessoal, questão lógica, são esses dois que fazem investigações, tá certo? Então, por isso que a legislação vai falar que esses dois vão fazer o referido pedido, tá bom? Certo? E aí depois vem as questões mais simples, tá? Perfeito? O juiz, tá certo? Se foi o delegado que pediu, olha só, em caso de representação da autoridade policial, aqui, ó, foi o delegado que fez o pedido. Se foi o delegado que fez o pedido, o juiz só pode decidir após ouvido o Ministério Público, tá? Beleza? Tá aqui, ó. Não vamos esquecer disso aqui nunca lá na nossa prova. Sobre a prisão temporária, lembra, professor, por que essa regra? Tá? Quando o delegado pedir, vai ter que ser ouvido o Ministério Público sobre essa prisão. Por que tem essa regra bastante clara?
Pessoal, porque lembra, né? Essa lei foi criada quando? 1989, tá certo? E aí se precisava de um controle muito pesado sobre as prisões para não serem feitas prisões arbitrárias. Tá certo? Então, quando a polícia fazia o pedido, passava pelas mãos do Ministério Público para o Ministério Público entender, verificar se havia legalidade ou não naquele pedido. Tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão? Então, é por isso, tá certo, que tem esse ciclo aí que vocês estão vendo e esse ciclo aparece na sua prova, tá? Juiz não pode decidir de ofício, ou seja, vai precisar sempre do pedido, até porque o juiz não investiga, tá certo? Então, vamos lembrar disso aí. Outro detalhe também que a gente tem que observar, tá? O juiz tem, né, 24 horas para decidir. Olha só, foi feito o pedido de prisão temporária, o juiz tem 24 horas para decidir. Por quê, pessoal? Também, qual era a ideia? A ideia era impedir prisões arbitrárias. Então, para ter o impedimento de prisões arbitrárias, precisava que nós tivéssemos um judiciário rápido para tomar uma decisão sobre os referidos pedidos de prisões, tá bom? Tá? Lembra quando nós estudamos prisão em flagrante? Na prisão em flagrante, o que acontece? Tá? O preso, né, na prisão em flagrante recebe um documento chamado nota de culpa. O preso, tá? Lá na prisão em flagrante, ele recebe um documento chamado nota de culpa. Aqui não. Aqui o preso fica com uma via do mandado e essa via vai servir como nota de culpa, porque ela vai estar dizendo o que o preso fez, por que ele está sendo preso, qual o número do processo. Então, ele vai estar sabendo porque ele está sendo preso. Tá bom, pessoal? Beleza. Tranquilão? Professor, a prisão temporária era de 5 dias. Esgotou o tempo. O que acontece com o carinha? Se não tiver outro mandado, ele tem que ser posto em liberdade. Tá aqui, ó, pessoal. Tá? Não pode esquecer disso, tá certo? Beleza? Tá? Acabou o prazo, se não tiver outro motivo, tá certo? Outro mandado de prisão, tá certo? Ele vai ser posto imediatamente em liberdade, tá bom? Pessoal, e o preso temporário, pessoal? Qual é a lógica da prisão temporária? Eu ainda estou na investigação. Se eu ainda estou investigando, pessoal, tá? Beleza? Se eu ainda estou investigando, tá? O que acontece aqui? Se eu ainda estou investigando, tá certo? O que ocorre, tá certo? Esse preso tem que ficar separado dos demais presos, tá? Esse preso tem que ficar separado dos demais presos, tá bom? Beleza? Tá? Porque eu estou fazendo ainda uma investigação, tá? Então, como que ele vai ficar junto com os outros presos? Então, ele fica separado dos demais presos, tá bom? Tem um colega aqui que perguntou, deixa eu ver aqui, tá? Professor, ele fica na cadeia ou na delegacia, tá? Aqui em Manaus, tá certo? Ele vai para o presídio. Cumpriu a prisão temporária, ele vai para o presídio, tá? E aí, pessoal, que ocorre, tá certo? Só que é minha tese, tá? Lembre-se disso, tá? Não vão perguntar na prova de vocês. É minha tese. Meu entendimento, se essa prisão é para investigação, esse preso não era para ir para o presídio, era para ficar na delegacia. Se eu pedir a prisão para colher elementos para uma investigação, para poder ter a pessoa presa ali para praticar vários atos de investigação, o que adianta? Eu pedi, acabei de prender, mando para o presídio. Não tem sentido nenhum, tá certo? Beleza? Professor, mas você prendeu ele para interrogar. Certo? Mas para interrogar, pessoal, eu faço a intimação dele. Ele vai na delegacia e eu interrogo. Professor, mas o preso não vai. Se ele não for, é até direito dele, porque ninguém é obrigado a falar se for acusado, tá certo? Se ele é acusado, ele não é obrigado a falar, então ele está garantindo ali o direito ao silêncio dele. E o Código de Processo Penal me dá uma solução para isso. Eu faço auto de qualificação indireta. E pronto, tá certo? Então, né? Não tem muito sentido lógico, que não tem sentido lógico, tá certo? E não vão perguntar isso na prova de vocês, que isso já é questões mais de aprofundamento, de teses, essas coisas todo dia. Não tem sentido lógico pedir uma prisão temporária, ouvir o cara e mandar o cara para o presídio. Tá certo, pessoal? Não há um sentido lógico para isso, se é uma prisão para investigação. Tá certo, pessoal? Mas o que se faz em Manaus é prende e manda
para o presídio, tá bom? Tranquilão, né? Eu sempre digo, né, que depois dessa temporada toda, esperando só passar a pandemia, né, que eu vou montar minha sala de cursos voltados especificamente para as pessoas advogarem que estiver iniciando ali na área criminal, tá? Porque isso aí é algo que você de imediato verifica uma falha, né, processual que pode ser até passível de habeas corpus. Se você pedir uma prisão para investigar, ouviu só o cara e manda o cara lá para o presídio. Ele vai fazer o quê 5 dias no presídio? Passear? Tá certo? E eu não vou fazer mais nada? Tá? Não tem sentido lógico para isso, tá bom? Beleza. Tranquilão, pessoal? Então, mas na nossa prova, eles não vão chegar nesse nível de indagação. Ele só vai colocar o quê? Que o preso temporário fica separado dos demais presos. Tá certo, pessoal? E essa prisão não pode ser executada antes da expedição do mandado. O que quer dizer, pessoal? Aqui, numa linguagem bem simples, o que acontece aqui? O que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que pedir a prisão, esperar o juiz decidir, o juiz vai decidir, eu pego o mandado e vou lá e prendo, tá certo? Professor, mas isso é óbvio hoje, 2021, tá certo? Não era óbvio em 1989, porque em 1989 a polícia prendia de qualquer jeito, tá certo, pessoal? Então eu precisava, né, de uma regra, tá? Um texto expresso que dissesse, carinha, você não pode ir lá prender o cara. Peça a prisão, espere o juiz decidir, pegue o mandado, aí você vai lá na casa do carinha para prendê-lo, tá bom, pessoal? Hoje é óbvio isso, mas naquela época não era tão óbvio, mas até hoje se pergunta isso nas nossas provas, tá bom, pessoal? Beleza, então, temos aqui, tá? E aqui, professor, simples, pessoal. Lembra que eu falei para vocês? Tá? Então, agora é só verificar o texto de lei, tá lá o esquema, vocês já ouviram o que eu tinha que falar, tá certo? Aqui, ó, quando imprescindível para a investigação do inquérito policial, né? Lembra? Mas nós estamos falando de 89. Hoje fala mais diretamente da investigação, embora não tenha mudado o conteúdo da lei, tá? Beleza, porque o MP também faz investigação. Quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários para a investigação. Pode ser que tenha prisão temporária decretada, mesmo sem ter esse inciso segundo, porque eles não são cumulativos, tá certo? Lembra que eu falei para vocês? Tá? Por exemplo, professor, mas eu vi, né, prisão temporária. Alguém vai perguntar? Alguém vai perguntar? Não? Não dá. Então... É George? É. Ou é Jorge? Alguém estava querendo saber o nome, tá bom? Perfeito, já desliguei já o áudio de todos, tá bom? Perfeito, então vamos lá, pessoal, tá? E aí, o que acontece, pessoal, tá? Pode ter a prisão temporária sem esse fundamento do inciso segundo, né? Basta você lembrar vários casos aí de prisão de empresário, né? Prisão temporária de políticos, e todos eles têm qualificação e residência fixa. Mas o STF, né, e o STJ entenderam que não precisa, esse aqui pode ser dispensado, esse requisito aqui, ficando só com o requisito do inciso 1º e do inciso 3º, tá bom? Beleza? Tranquilão, pessoal? Então, vamos lembrar disso aqui para a nossa prova, tá bom? Tá aqui, ó. O que mais, pessoal? Aqui, como eu falei para vocês, só pode ser decretada nos seguintes crimes. Por isso que eu disse para vocês, ó, é um rol o quê, pessoal? Tá aqui todo o esqueminha da prova. Apostila, esquema, o mapa lá em cima e legislação. Eu preciso de tudo para poder passar, tá? Eu quero passar no concurso. Tá aqui, ó, um rol taxativo, tá certo? Porque eu só posso pedir a prisão nesses referidos crimes que vocês estão vendo aí na nossa tabelinha que nós já analisamos acima, tá bom? Perfeito. E o último crime, né, que foi inserido foi esse aqui, referente à lei do terrorismo, tá certo? Que acrescentou mais esse crime aqui, possibilitando a prisão temporária, né, ser decretada neste caso aí, tá bom? Prazo, tá? Como eu já falei para vocês, qual o prazo, pessoal? 5 dias, prorrogável por igual período, tá certo? Beleza? Tranquilão? Então, vamos já entendendo isso aqui, tá? O juiz tem quanto tempo para despachar, tá? Deu entrada no pedido, o juiz tem 24 horas a contar do recebimento do
requerimento do pedido da prisão preventiva. Tá bom, pessoal? Beleza? E um artigo, pessoal, que caiu recentemente em provas da OAB. Aqui, ó, esse parágrafo 3º, tá certo? Recentemente apareceu numa prova da FGV, tá certo? E eu já vou marcá-lo aqui, ó. O juiz poderá pedir que o preso lhe seja apresentado e, né, solicitar informações de como esteja esse preso, pedir corpo de delito. Professor, por quê? Simples, para saber se o cara não está todo arrebentado. É isso, pessoal, simples desse jeito, fácil de entender, tá certo? O direito é construído de fatos, e um fato é que muitas vezes o preso ficava todo arrebentado. Então, o juiz, para controlar a legalidade do ato, pedia ali que o preso lhe fosse apresentado para saber como estava o estado do preso. E também, pessoal, até para saber se o preso estava vivo. A gente está falando de 1989, tá bom? Beleza. Então, há essa possibilidade que hoje em dia, né, quase na prática os juízes não fazem mais, porque ninguém é louco, né, de estar ali fazendo com que o preso seja arrebatado, tá certo? Né? Ninguém tem mais essa loucura na cabeça, então você prendeu o cara vai estar lá na delegacia, o cara estará no presídio, o juiz sabe disso, então você sabe que não vai ter ninguém, vai fazer uma loucura de sumir com o preso, tá bom? Antes do preso era arrebatado, tá certo? Beleza? Tranquilão? Então, por isso que, mas esse artigo, pessoal, caiu, esse parágrafo caiu em prova recente ali, né, lá recentemente em prova da FGV, tá bom? Beleza, tranquilão, mesma coisa também, tá certo, pessoal? Mesma coisa também, tá? Ok, tá? Que mais, pessoal, tá? E aí, a lei, né, do pacote de crime vem dizer o quê? Opa, peraí, tá? Lá no mandado tem que constar, tá certo? O dia que o cara vai ser preso, tá certo? E o dia em que o cara será libertado, né? Estranho, né, esse acréscimo aqui na legislação, por quê? Porque o cara assinava no dia que saía, tá certo? Que entrava, tá certo? Que ele dava a entrada, ele já assinava, então a gente já sabia que contando ali do dia da prisão, com 5 dias ele era libertado, tá bom? Beleza, mas fizeram um excesso aqui de cautela e pode cair nessa prova aí de 2021, tá bom? Tá? Preso informado dos seus direitos, tá aqui, ó. Acabou o prazo, o que acontece, tá? Tem que pôr o preso imediatamente em liberdade, a não ser que já tenha outro mandado, tá certo, pessoal? Acabou o prazo da prisão temporária, o preso tem que ser posto imediatamente em liberdade. E aí você já também mata essa questão lá na sua prova. Tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão? Ok, tá? Inclui-se o dia do cumprimento do mandado, aqui, ó. Inclui-se o dia do cumprimento do mandado, tá certo? No cômputo do prazo da prisão temporária. Que ele quis dizer aqui, pessoal, uma regra que sempre existiu em processo. Aqui houve muito preciosismo para regras que já existem. Quando uma pessoa está presa, o primeiro dia já é o primeiro dia da prisão, pessoal. Tá certo? Não importa se é prisão em flagrante, prisão preventiva, né? Ou prisão temporária. O primeiro dia, o dia que ele é preso, já é considerado o dia 1, tá certo? Da prisão. Se eu prendê-lo hoje, tá? Já são agora 11 horas da noite. Se eu prender o carinha às 23 horas e 58 minutos, hoje já é o primeiro dia da prisão dele. Entendemos agora? Então, não precisava dessa regra aí, tá? Mas, né, em 2019, acrescentaram essa regra. Então, é bom vocês estarem de olho no lance, tá certo? Para que quando isso apareça lá na sua prova, você não se assuste, tá bom? A pior coisa para um candidato que quer passar é chegar lá no dia da prova e ver coisa que ele ainda não viu. E ele se assusta. Aí perde tempo, perde minutos preciosos para responder a questão, tá certo? E aí, não, aqui você já vai direto na prova. Não, o dia da prisão já é computado como o primeiro dia, tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão, e matamos, tá? Todas essas questões da nossa prova. E temos aqui a questão do abuso de autoridade, ó. Tá? O cara está preso, acabou o prazo e não liberou o cara, tá? Está na abuso de autoridade, na lei de abuso de autoridade, tanto nessa antiga quanto na nova, tá certo? Beleza? Tanto na lei antiga quanto na nova lei de abuso de autoridade, tá certo? Né? Se você não liberar o cara quando acabar o prazo da prisão temporária, o que acontece, pessoal?
ele vai, né, você vai responder por abuso de autoridade, tá bom? Tranquilão, pessoal, conseguimos entender, né, este questionamento sobre a prisão temporária, tá certo? Fácil, simples, rasteiro, pronto para você acertar mais uma questão da sua prova, né? Estudando aí na reta final do ano terminando e você ali acertando mais uma questão da sua prova, tá bom? Tranquilão, pessoal? Beleza? Tá? Alguma dúvida nessa parte? Sim ou não? Me digam aí se há dúvidas sobre isso. Tá? Não? Não há dúvida? Beleza, então vamos lá. Bora continuar aqui. Vamos agora voltar na outra apostila, tá certo? Que são algumas regras gerais aqui sobre prisão que a gente vai precisar, né, já fechar, né? Algumas regras, né, que a gente precisa entender aqui lá na nossa parte, tá bom, pessoal? Ok, então vamos lá. Né? Que medidas aqui nós vamos começar a entender? Agora vamos para a substituição. Tá? Bora lá para a substituição da prisão, né, preventiva pela prisão domiciliar, tá certo? Bora lá para a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, tá certo? E a gente já vai matando aqui mais outra questão da nossa prova. Tá aqui a prisão preventiva, tudo que vocês estudaram, tá, sobre prisão preventiva. Tá? E agora bora para prisão domiciliar. Tá aqui, ó. Beleza? Tranquilão? Então, vamos lá, pessoal, tá? Lembra lá da prisão preventiva que nós estudamos, tá? Professor, o que é a prisão domiciliar? Pessoal, simples, tá? São casos de prisão preventiva. Aqui, ó. O que é uma prisão domiciliar? São casos de prisão preventiva, tá aqui, ó. Ó, casos de prisão preventiva que o juiz faz o quê? Substitui por uma prisão domiciliar, ou seja, cabe a prisão preventiva, mas o que eu vou fazer? Em vez de deixar o cara na cela, eu vou deixar o carinha em casa. Tá certo? Simples desse jeito. É caso que cabe prisão preventiva, tá? Não podemos esquecer disso na nossa prova. É caso que cabe prisão preventiva, o juiz decreta a prisão preventiva, só que depois substitui por uma prisão domiciliar. Professor, mas que folga! O cara vai ficar em prisão domiciliar. Não, pessoal, não é folga, não. Vocês vão perceber o seguinte detalhe. Bora perceber aqui o detalhe, tá? O que é a prisão? O carinha fica encarcerado. Ou seja, o cara não pode sair porque ele está preso. Pessoal, mas tem algumas situações que o cara não precisa estar numa prisão para ele não sair de onde ele está. Simples desse jeito, tá? Como assim? Por exemplo, um cara que está extremamente doente. Pessoal, tanto faz ele dentro do presídio quanto ele na casa dele, ele não levanta da cama, certo? E aí, o que se faz, pessoal? Tá? Se dá a ele a substituição da prisão preventiva por uma prisão domiciliar, tá certo? Então, aqui o artigo 317 regulamentou isso aqui no ano de 2011, tá certo? Né? Que vai falar, a prisão domiciliar consiste no recolhimento do acusado em sua residência. Lembra que eu falei para vocês? Em vez de ficar na cela, vai ficar na sua residência. Professor, ele está preso, não está? Tá. Então, ele só pode sair de lá se tiver a autorização do juiz, tá bom, pessoal? Beleza. Professor, e quando substitui? Tá aqui, ó. A prisão, né, vai substituir, ó. Tá? Substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar. Tá vendo como é uma substituição? Olha só o nosso exemplo lá em cima, tá bom? E quando isso? Tá aqui, ó. Se o carinha tiver mais de 80, for maior de 80 anos, tá? Se ele for maior de 80 anos, ele vai ter a substituição da prisão preventiva por uma prisão domiciliar. Professor, mas que folga, tá certo? Pessoal, carinha com 80 anos, tá certo? Seja no presídio, ou seja na casa dele, ele não vai sair do lugar, pessoal. Ah, mas meu avôzinho de 90 anos, ele faz até Cooper. Mas ele é exceção, meus amigos. A regra é que todos nós que estamos aqui, com 80 anos, vamos estar acabadinho, sem nem conseguir andar. Beleza? Essa que é a regra do ser humano normal, tá certo? Lógico, um ou outro que não vai passar por isso na vida, tá certo? Beleza? Mas a regra, tá certo, é que as pessoas com 80 anos já não estejam mais fazendo nenhuma atividade.
Tranquilão, pessoal? Beleza? Então, por isso, substitui, né? Em vez dele ficar lá no presídio, ele vai ficar na casa dele, tá bom? Quem mais, pessoal? Tá? Professor do cara doente? Não. Cuidado com isso, que é pegadinha de prova. É o cara que tem uma doença grave, mas não basta ele ter a doença grave. Ele tem que estar extremamente debilitado em razão da doença. Por quê, pessoal? Se ele for ter doença grave e tiver prisão domiciliar, todo preso vai ter, porque quase todo preso no Brasil tem tuberculose, que é uma doença grave. Então, não basta ter só a doença grave. Ele tem que estar extremamente debilitado em razão dessa doença. Então, mais uma questão lógica. Qual é a questão lógica? Pessoal, se ele estiver muito doente, tanto faz ele estar dentro do presídio, quanto ele está na casa dele, ele vai ficar em cima de uma cama, tá certo? Entendeu, pessoal? Por isso, se substituir ali, né, a prisão preventiva pela prisão domiciliar, tá bom, pessoal? Que mais, tá? Bora aqui, ó, para esse aqui com essa mudança de 2016, tá certo? Tá? Que é a mulher gestante. Se a mulher estiver gestante, substitui a prisão preventiva pela prisão domiciliar, tá? Em razão da condição da mulher, tá? O que mais que aconteceu, pessoal? E a lei pensando também nas crianças, pessoal, tá? Porque às vezes, tá? A gente está numa sociedade que tudo é muito pau é pau, ferro é ferro, fogo é fogo, ferro é ferro, fogo é fogo, tá certo? Pessoal, na sociedade, nós que somos da área do direito, tá? Nosso pensamento não pode ser bem assim. Nosso pensamento, ele tem que ser um pensamento que você consiga entender a razão de uma legislação, tá certo? E qual a razão de uma legislação? Se a mulher tem filho pequeno, ela vai para o presídio, quem vai cuidar desse filho pequeno, pessoal? Ah, meu cunhado vai cuidar, minha mãe vai cuidar, a avó vai cuidar. Pessoal, a realidade não é bem essa, tá certo? Quem cuida de filho é a mãe, tá certo? E aí, o que acontece, né? A legislação colocou o quê? Se a mãe tiver filho até 12 anos de idade, ela vai ter direito ali à prisão domiciliar, tá certo? Por quê? Para que ela possa cuidar desta criança, tá certo? A mesma coisa do pai, aqui, ó, do homem, isso se ele for o único, a palavrinha-chave daqui, ó, o único que cuida da criança. Geralmente quem cuida é a mãe. Mas em situações extremas, às vezes é só o pai que cuida do filho. Então, a mesma regra que deu para a mãe que cuida do filho, também deu para o pai que seja o único que cuida do filho, tá certo? Se ele tiver um filho, né, com 12 anos incompleto, praticamente aqui essa regra tem o mesmo sentido, tá? Para uma criança, para o filho que não tenha 12 anos completo, não ficar ao desamparo caso os pais sejam presos, tá bom? Tranquilão, pessoal? Também qualquer pessoa que cuidar de menor de 6 anos de idade ou de pessoa com deficiência também vai ter prisão domiciliar. Ah, professor, mas o carinha tem deficiência e tem o Joãozinho que cuida dele. Se o Joãozinho não cuidar, tá certo? Outro vai cuidar. Pessoal, vai nessa. Isso não existe no mundo, tá certo? Tá? O mundo não é o mundo de Alice, o mundo é o mundo real, tá? Às vezes só tem um cara para cuidar daquele deficiente. Se ele não cuidar, ninguém vai cuidar. Então, a legislação, pensando nessas pessoas, diz o quê? Não está pensando no preso aqui, está pensando nessa pessoa que precisa de cuidados, tá? E a legislação vai lá e libera para uma prisão domiciliar aquela pessoa que cuida de uma pessoa que tem menos de 6 anos de idade, tá certo? E também, né, que cuida de uma pessoa que tenha deficiência, tá bom, pessoal? Beleza? Ah, professor, e aí é só pedir? Não. Quando se fizer o pedido da prisão domiciliar, vai ter que juntar provas, tá certo? De que você faz jus realmente a esse direito, tá certo, pessoal? Então tá aqui a legislação bem simples aqui que fala, né, dessas substituições da prisão preventiva pela prisão domiciliar, e vocês conseguiram entender, né, o fundamento, tá certo, dessa substituição, e fica fácil você matar essas questões lá na sua prova, tá bom, pessoal? Tranquilão? Beleza? Ok, isso aqui foi criado em 2011, teve essas alterações ali em 2016, e quando foi em 2018, mais uma alteração, tá certo? Beleza? E qual foi a alteração, tá? Surgiram situações que proibiu a prisão domiciliar.
Pessoal, mas aqui é bem lógico, não precisava nem dessa alteração, tá certo? Era algo bem lógico. Pense aqui, vamos lá. A mãe que cuida do filho, tá aqui, ó. A mãe que cuida do filho, tá? De até 12 anos incompleto. Se ela for presa, ela vai ter direito à prisão domiciliar. Professor, mas se ela praticou o crime contra o próprio filho? Pessoal, interpretação lógica da lei. Qual a interpretação teleológica da lei? Tá certo? Porque se você tem uma lei, o juiz dá a ela a interpretação teleológica, tá certo? O que é a interpretação teleológica? É a finalidade da lei. Era fazer com que a mãe cuidasse do filho. Tá? Mas se ela praticou o crime contra o próprio filho, então, o que acontece? O juiz não concederia a ela prisão domiciliar, porque ela não vai cuidar do filho. Só que aí o nosso legislador, né, esqueceu que existe uma interpretação teleológica e resolveu colocar aqui, ó. Tá aqui, ó. Não será, até para ele ter likes, né? Ele precisava disso aqui para ter likes, nem precisava botar isso aqui. A gente paga milhões para esses caras para ficarem fazendo lei que nem precisava fazer. Tá aqui, ó. E cai na prova esse troço aqui, ó. Tá? Ela vai ter direito à prisão domiciliar, desde que não tenha cometido o crime contra o seu próprio filho. Lógico, pessoal, nem precisava estar isso na lei. A finalidade da lei era que ela só tivesse a prisão domiciliar se ela fosse para cuidar do filho. Se ela praticou o crime contra o próprio filho, lógico que o juiz não iria liberá-la. Tá certo, pessoal? Então, tá aqui, mas hoje virou texto de lei, tá certo? Se ela praticar, né, o crime contra o próprio filho, não vai receber, né, direito, né, à prisão domiciliar, tá bom? Beleza? Bem como ela não vai ter prisão domiciliar se ela praticar um crime com violência ou grave ameaça à pessoa, né? Então, a lei entende, tá? Se ela praticou um crime com violência ou grave ameaça à pessoa, ela não vai ter direito à prisão domiciliar, tá bom? Perfeito, tranquilão? E, além disso, pessoal, eu tenho outra coisa aqui que eu tenho que observar. Tem jurisprudência aqui, ó, tá? Além desses casos que vocês estão vendo aqui, ó, além desses casos, tá? Além desses casos, vocês vão ter que lembrar da jurisprudência sobre isso aqui. Jurisprudência sobre isso aqui, tá? Que jurisprudência, tá certo, tá? Pode o juiz, né, tá? Não conceder prisão domiciliar em outros casos, tá? Não previstos na lei. Não previstos na lei, tá? Aí vocês vão ter que lembrar dessa jurisprudência aqui, ó. Como, por exemplo, tá aqui, ó, exemplo, tá? Negou prisão domiciliar para mulher, tá certo? Mulher, chefe de organização criminosa, para mulher, chefe de organização criminosa, tá? Então, o juiz entendeu que essa situação era uma situação tão grave que não cabia a possibilidade de dar a essa mulher uma prisão domiciliar, tá bom? Então, vamos lembrar disso, jurisprudência que está aí, jurisprudência que já caiu também em provas da FCC e da FGV e do SESC, tá bom, pessoal? O que hoje chamamos de SEBRASP, tá? Todos eles cobraram essa jurisprudência aqui, tá? Em momento que não foi concedida a prisão domiciliar, tá bom? Tranquilão, pessoal? Conseguimos compreender isso aqui para a nossa prova, tá certo? Então, questãozinha bem legal que sempre aparece ali, lá da nossa prova, tá bom, pessoal? Beleza, tá certo? Beleza, tá? E além da prisão domiciliar, pode, junto com a prisão domiciliar, ser aplicada medidas cautelares diversas da prisão, que ele chamou aqui em 2008 de medidas alternativas, tá? Ela vai ficar com prisão em prisão domiciliar e mais uma tornozeleira. Pode? Pode, tá certo, pessoal? Então, também ali a legislação, né, trabalhando a possibilidade ali de uma prisão, né, domiciliar junto com outras medidas cautelares
diversas da prisão, tá bom? Tranquilão, conseguimos entender isso para a nossa prova, tá? O que eu tenho que fazer agora? Tá? Nosso tempinho extra, né, de técnico, a nossa pausa técnica de 5 minutinhos, tá bom, pessoal? Eu preciso fazer isso, tá? Nossa pausa técnica de 5 minutinhos, no tempo que vocês pegam o café, né, que já esfriou aí na mesa de vocês, e já coloquem o café quente na mesa para a gente aguentar até meia-noite, tá bom? Então, vou parar só 5 minutinhos, não saiu do link, tá? Eu só tiro o vídeo e o áudio, tá? E a gente volta em 5 minutinhos, tá bom?
Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá recomeçar? Tá certo? Então, vamos lá entender, né, esses dispositivos aqui da nossa legislação para que a gente possa compreender, né, as perguntas da nossa prova, tá bom? Então, a gente falou, né, ali da prisão em flagrante, né, aquela prisão que acontece no momento do crime. Falamos ali da prisão preventiva, é aquela prisão que pode ser decretada durante o curso da investigação ou durante o curso do processo, né? Então, você tem ali a possibilidade de uma prisão preventiva, não foi isso que a gente aprendeu? E falamos sobre a prisão temporária, que é uma prisão, né, voltada ali para medidas que são necessárias para a conclusão de uma investigação policial, tá certo? Ou de uma investigação do próprio Ministério Público, tá bom? E vimos, né, que no caso de prisão preventiva, essa prisão preventiva pode ser substituída por uma prisão domiciliar. Tá aqui o nosso esquema na tela de vocês, tem determinadas situações. Decreta-se a prisão preventiva e depois substitui por uma prisão domiciliar nesses casos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal, tá bom? O que acontece aqui, pessoal? Né? Vamos sempre lembrar desse detalhamento aqui da nossa prova, né? O que ele vai dizer aqui, né? Quando se trata de substituição, ou seja, o que ele está querendo dizer aqui, pessoal? Se eu substituir a prisão preventiva por uma prisão domiciliar, tá certo? E aí eu posso cumular, né, com outras medidas cautelares, tá? Ou seja, o cara vai estar lá na casa dele, mas também pode ser aplicada a ele outras medidas cautelares, como, por exemplo, ele estar na casa dele e usar a tornozeleira, tá certo? Tá? E aí é onde a gente estuda o tema chamado medidas cautelares diversas da prisão. Ou seja, por quê? Porque a prisão também é uma medida cautelar, tá certo? Mas eu tenho outras medidas cautelares que não são a prisão. E o código, pessoal, ele é muito direto. Ele fala o quê? Se couber uma medida cautelar diversa da prisão, não pode ter a prisão. Então, ele diz, o que quer dizer o código, numa linguagem bem simples? Se cabe, por exemplo, colocar uma tornozeleira e isso resolve, não pode ser decretada a prisão preventiva. Tá certo? Beleza? Então, ele é muito claro, né? Se for possível conceder uma medida cautelar diversa da prisão, tá? Não pode ter prisão preventiva, tá bom, pessoal? Então, o código, ele é muito bem direcionado nisso, e é bem lógico o sistema. Se uma medida cautelar diversa da prisão vai resolver, então não há necessidade de decretar a prisão, porque a prisão preventiva é a última ratio, tá certo? Então, o que ele quer dizer aqui, ó? Aí ele vai me dizer quais são as medidas cautelares diversas da prisão, tá certo? Quais são essas medidas cautelares diversas da prisão? Eu sempre digo, né, que as medidas cautelares diversas da prisão, elas parecem muito... Eu explico na sala de aula e o aluno consegue memorizar fácil isso aqui, tá? As medidas cautelares diversas da prisão, elas parecem com um casamento, tá? Extremamente semelhantes com o casamento, tá certo? Beleza? Tá aqui, ó. Qual é a medida cautelar, tá certo? Diversa da prisão. Tá aqui, ó. O comparecimento periódico. Tá aqui, ó. Lá no casamento tem que ter o comparecimento periódico, senão não rola. Tá certo, pessoal? Beleza? Então, pessoal, vamos sempre lembrar disso, tá? Como eu disse para vocês, a medida cautelar diversa da prisão é muito parecido, tá certo? Com o casamento. Ali, ó. Você vai ter, casou, vai ter que comparecer periodicamente. Tá certo, pessoal? Beleza? O que mais, tá? A primeira coisa quando você casa, que a mulher fala, tá? Olha, você não pode ir para certos lugares, aquele forrozinho, né? Aquela baladinha que você gostava, já era, pessoal, você não pode ter acesso a certos lugares, tá certo? Você não vai mais poder frequentar determinados lugares, tá vendo, pessoal? Igualzinho o casamento, tá? O que mais? Esse aqui é o clássico. Olha só, o que a mulher já fala? Você não pode falar com aquela piriguete. Olha aqui, ó. Proibição de falar com determinada pessoa. Lembra, pessoal, vocês lembrarem disso, vocês não erram uma questão sobre medida cautelar diversa da prisão, tá? Porque é idêntico, tá? O que mais, pessoal, tá? Ah, não tinha quando você era solteirão que ia lá para Presidente Figueiredo, tá certo? Final do ano agora, chegando no final do ano, tá?
festa de final do ano de sexta para sábado. Domingo, segundo dia do ano já tem um domingão de sol. Ah, vou lá para Presidente Figueiredo. Já era, pessoal, tá? Já era, beleza? Tranquilão? Já era. Por quê? Tá aqui, ó. Proibição de se ausentar de comarca. Tá aqui, ó. Você não pode se ausentar da comarca. Tá certo, pessoal? Beleza, você não pode se ausentar da comarca. Tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão, tá? E o pior de todos, tá? Você é casado, pessoal, à noite tem que estar em casa. E durante o período de folga também tem que estar em casa. Perfeito, pessoal? Tá aqui, ó. À noite tem que estar em casa e nos períodos de folgas tem que estar o quê, pessoal? Também na sua casa. Não tem jeito, tá, pessoal? Tá? Beleza? O que mais que vocês vão lembrar? Tá? Que é igualzinho o casamento, monitoração eletrônica, isso que é a desgraça pura, tá certo? A mulher lá toda hora querendo ver o teu WhatsApp, teu telefone, tá certo? Monitoração eletrônica, marcação cerrada, perfeito? Ali, Alice, né? Isso mesmo, né, Alice? Tá certo? A Alice ali está dizendo ali, ouve isso aí, Márcio, você está assistindo a aula também, está ouvindo aí, tá? O pessoal se revelando aí, né, com essa, né, essa violação da liberdade do homem, né, que as mulheres provocam, tá bom? Tranquilão, pessoal? Beleza? Então, você tem aqui, tá, a monitoração eletrônica também, né? E aí eu deixei esses aqui também, ó, tá? A fiança, tá aqui, ó, igualzinho o casamento, beleza? Tá? E aí, todo mês lá, a mulher vai te pedir, né, um dinheiro, embora elas sejam livres, independentes, ganhem bem, ganham até mais do que o homem hoje em dia, mas você tem que ir lá botar a fiança na mão da mulher, né? Tá certo? Para ela viver feliz, tá bom, pessoal? Tranquilão, pessoal? Tá aqui, ó, igualzinho o casamento. Só vai ser diferente esses dois aqui, tá certo? Que aí a gente vai tratar com um pouquinho mais calma. Tá aqui, ó, suspensão de atividade pública ou de atividade privada, tá? Se você usou, por exemplo, a sua carreira, o seu cargo para praticar o crime. Aí você vai ter que ser afastado dali, da onde você usou, da função que você usou para a prática do crime, tá bom, pessoal? Beleza? E temos, tá? Por último, a internação provisória. A internação provisória, tá certo, pessoal? E aqui vocês vão ter que lembrar de um detalhe. Essa internação provisória, tá aqui, é do caso do inimputável e do semi-imputável. Não pode esquecer disso, tá? Essa internação provisória é do inimputável, o cara lá que tem uma doença mental praticou um crime, tá certo? E aí pode ter a internação provisória. Só que qual o detalhe da prova? Vou colocar até de outra cor, tá? Beleza? Qual o detalhe da prova? Se ele praticou crime com violência ou grave ameaça. Em outro caso, pessoal, não vai caber a internação provisória, tá bom, pessoal? Então, você já observa claramente os casos, né? Quais são as medidas, tá certo? As medidas cautelares diversas da prisão. Pode falar, Jordan, tá certo? O que é internação? É ficar internado mesmo, Jordan, tá? Essa internação provisória, tá? E aqui a legislação, Jordan, não fala onde ele ficaria internado, tá certo? E aí a gente tem que ir lá no nossa lei de execuções penais, né, que vai explicar, e no nosso Código Penal também, que vai explicar, né, quais são as medidas aplicáveis ao inimputável, tá? E quais são elas? Que a legislação fala. A primeira delas, tá? Internação. E a internação era onde? Manicômio, tá certo? Então, essas pessoas ficavam internadas em manicômios. Tá? Então, aqui o termo internação provisória só pode ter esse sentido. Não tem sentido você colocar uma pessoa que é doente mental inimputável dentro do presídio. Então, aqui seria o manicômio mesmo, tá bom? Beleza, tranquilão, tá? Ou também, né, a questão do... Ele não fala, né? O tratamento ambulatorial, que é outra medida aplicada ao inimputável, só que o tratamento ambulatorial ele está fora, ele não está preso, ele não está internado, tá certo? Então, só dar a entender que realmente seria um manicômio, tá certo? Mas, detalhe da... Tá aqui, ó, pessoal, detalhe da prova. Vou puxar uma seta gigante para cá, tá certo? Só cabe essa internação
se o crime que ele praticou envolveu, né, violência ou grave ameaça, tá bom, pessoal? Beleza, tá? Se envolveu violência ou grave ameaça, tá? Tem que lembrar de um detalhe, pessoal, essas medidas cautelares aqui, ó, tá vendo? Qualquer uma delas aqui, ó, detalhezinho simples de prova que a gente não pode perder nunca, tá? Qualquer uma delas, tá? Elas podem ser aplicadas de forma isolada, ou seja, o juiz pode aplicar só uma, ou pode aplicar de forma cumulada, tá certo? Isso aqui, né? Você já está aqui, já entendeu, você que está acompanhando a aula já sabe, né, que essas medidas podem ser aplicadas de forma isolada ou cumuladas, tá bom? Tranquilão, tá? Não vamos esquecer disso lá na nossa prova. A gente pode dizer o quê? Ó, tem que comparecer todo mês lá no fórum, mas vai ter que também usar tornozeleira. Você vai todo mês ter que ir no fórum, mas você também não pode falar com determinada pessoa e você não pode sair da comarca. Então, pode ser de forma acumulada ou isolada, que pode ser aplicada essas medidas cautelares diversas da prisão. Tá certo, pessoal? Beleza, agora se for prisão não tem jeito, pessoal, só vai ser a prisão mesmo, tá? Beleza, então vamos lembrar disso aqui lá na nossa prova e a gente vai matando aqui a questão. E vocês viram que a prisão domiciliar pode também ser aplicada juntamente com uma dessas medidas cautelares, é o que diz aqui, né? Esse nosso artigo, né, 318b, que vai dizer, né, no caso de substituição, pode ser efetuada sem prejuízo concomitante, ou seja, junto, né, de outra medida alternativa prevista, né, no artigo 319, tá? Ele usou ali uma linguagem não muito técnica, porque se ele chama tudo de medidas cautelares diversas da prisão, e aqui ele vai usar a palavra medida alternativa. Ele está falando claramente das medidas cautelares diversas da prisão, tá bom? Às vezes nossos legisladores cometem essas gafes aí, técnicas de redação, e passou aí batido, mas ele está falando ali da medida cautelar diversa da prisão, tá bom? Tranquilão, pessoal? Então, matamos aqui outro questionamento muito bom para nossa prova, tá bom? Então, vocês já estão aprendendo tudo aqui que a gente precisa, né? Para a nossa prova. E agora a gente vai lá no início, né? No início tudo era o verbo, né? E a gente vai lá no início verificar uns detalhezinhos muito importantes para a gente poder fechando, né, essa parte aqui sobre prisões, tá certo? Para compreender aqui mais perguntas da nossa prova. E a gente vai lá no 382, né? E ele vai falar das medidas cautelares, tá? Pessoal, medida cautelar pode ser a prisão ou outra diversa da prisão. Por isso que ele usa o termo lá, aquele no 319 que a gente acabou de estudar. Medidas cautelares diversas da prisão. Mas eu não posso esquecer que a prisão também é uma medida cautelar, tá? Lembra que eu falava para vocês, pessoal? E eu aplico essa medida, né, essas medidas, se houver o quê, pessoal? Falávamos antes, né? Se houver o quê, pessoal? Necessidade, e tem que ser adequada à gravidade do crime, tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão? E como se fala aqui, pode ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente, tá? Perfeito? E precisa do pedido das partes, do Ministério Público ou do delegado, tá certo? Aqui, ó. Então, o artigo 382, parágrafo 2º, vai deixar isso bem claro, que essas medidas cautelares precisam de um pedido, tá certo? Perfeito, tá? Para que o juiz possa decretá-las, tá bom? Tá aqui, ó, o delegado de polícia pedindo, o Ministério Público. Ah, quem vai fazer prova para delegado de polícia? Peça prática, tá? O pedido de medida cautelar diversa da prisão é uma peça prática, tá certo? Que está prestes a cair nas nossas provas também, tá bom, pessoal? Não vamos esquecer disso, não, tá? Que mais, pessoal, tá? Parágrafo 3º, isso aqui, pessoal, é aquilo ali, aquele detalhe para o aluno não perder a questão da prova. Enquanto o aluno Juninho ainda está analisando o edital, aluno Juninho está fazendo aula de autoajuda e esqueceu o conteúdo, você já está fazendo revisão. E tem que lembrar, pessoal, nesse pedido de medidas cautelares, o juiz tem que possibilitar o contraditório. Professor, o que é isso, né? Tá? O juiz, ao receber o pedido da medida cautelar, ele vai intimar a parte contrária para que ela se manifeste no prazo de 5 dias. Tá? Isso aqui cai direto na prova e o aluno Juninho erra. O aluno Juninho vai dizer bem assim, onde já se viu pedir uma prisão e intimar a parte para ela saber.
É isso que diz a legislação, tá certo? Beleza? Se não for prejudicar a medida, tá certo? Se não for algo excepcional, o que acontece? Se intima a parte contrária para que ela se manifeste no prazo de 5 dias sobre, né, essas medidas cautelares. Questão muito boa de prova, tá aqui, ó, vou colocar aqui, ó, questão de prova, tá? Vou colocar aqui um quê para você saber que isso aqui é questão de prova, que você vai ter que, na revisão, estar atento a isso aqui. Esse contraditório, quando se pede uma medida cautelar, tá certo, pessoal? Beleza? Tranquilão? Tá? Olha só, pessoal. E se o carinha descumprir a medida, né, cautelar? O que o juiz faz? Substitui por outra medida. E se o cara continuar sendo cão chupando manga, tá? Ele está descumprindo a medida cautelar, o juiz já substituiu, tá? Em último caso, se decreta a prisão preventiva se presente os requisitos do artigo 312, tá bom, pessoal? Beleza, artigo 312, tá bom? Tranquilão, ok, né? Conseguimos entender, tá? Jordan, o que tu está perguntando especificamente? É o pedido de... o contraditório no pedido de medidas cautelares, é isso? Só me diz isso aí, só para a gente voltar lá um pouquinho. Tá? Isso, beleza. Bora lá entender, então. Vou explicar de uma forma bem mais prática, tá? Depois vocês vão para o texto. Eu vou deixar o texto na tela, beleza? E aí eu vou colocar de forma um pouco mais prática para vocês conseguirem entender, tá? Como funcionava antes de 2011? Aqui, pessoal, embora que esteja 2019, tá? Na verdade, essa redação é muito parecida com a redação de 2011, tá? Quando mudou aqui a estrutura sobre prisões, tá? 2019 está muito parecido com a redação de 2011, tá bom? O que acontece, pessoal? Antigamente, antes de 2011, eu, George, delegado de polícia, pedia uma prisão preventiva do carinha. O juiz pegava, analisava, decretava a prisão preventiva e ponto final. Ponto, acabava, era desse jeito. Hoje em dia, tá? O que quer dizer esse artigo aí, esse parágrafo 3º do artigo 282? O que ele quer dizer? Eu pedi a prisão preventiva, beleza? Pedi a prisão preventiva do João. Não é nenhuma medida de urgência, tá certo? Beleza? O que o juiz pode fazer? Ele pode intimar lá o João. João, tem um pedido de prisão contra você, se manifeste sobre isso. E aí o João vai se manifestar, para depois o juiz decidir. Ou seja, sendo aplicado aqui, pessoal, o contraditório, tá certo? Numa medida cautelar. Beleza, pessoal? Né? Então é isso aí que a legislação trouxe de novidade, tá bom, pessoal? A legislação trouxe novidade em 2011 e permanece em 2019, tá bom? Pessoal, por quê, né? Bora lá pensar, né? Bora lá imaginar isso aqui, né? Professor, mas você teria uma situação muito prática para isso? Tem, pessoal, vamos imaginar uma prisão preventiva decretada contra um funcionário público que ganha, vocês são da polícia, vocês ganham agora 30 mil reais. Né? E aí vocês estão sendo acusados de um crime. E aí pedem a prisão preventiva de vocês, tá certo? Pessoal, me diga uma coisa, você ganhando 30 mil reais, tá? Me diga sinceramente, você está respondendo agora um inquérito ou um processo, você vai fugir? Não. Você não vai fugir. Sabe por que você não vai fugir? Porque você não vai abandonar os seus 30 mil reais. Porque se você fugir, tiver 30 dias de falta consecutiva, você vai perder teu cargo, já de cara. Então, você não vai fazer isso. Você vai preferir responder o processo, até mesmo colaborar com o processo. E nessa hora, o juiz tem que ter o quê? O discernimento de dizer, caramba, nesse caso aqui, antes de decretar essa medida, eu vou primeiro intimar a parte contrária, tá? Para que ele se manifeste. E aí ele vai se manifestar, eu vou ter mais elementos ali para poder decidir ou não se cabe ou não cabe uma prisão preventiva no caso dele. Tá bom, pessoal? Então é isso. Beleza? Então, né, se trouxe essa possibilidade do contraditório. Isso aqui, pessoal, cai direto em prova. E até hoje, um monte de gente erra essa questão na prova. Tá bom, pessoal? Beleza? Tá? E vocês não são alunos juninho, vocês não vão errar porque vocês aprenderam agora, tá bom? Beleza? Tranquilão? Então, vamos lembrar disso aqui lá na nossa prova, tá certo? E aí, né, foi decretada uma prisão
preventiva, desculpa, uma medida cautelar, e aí o juiz pode revogar essa medida cautelar, como também pode substituí-la, tá certo? Beleza? Pode revogar, como pode substituí-la, tá? É uma cláusula rebus sic stantibus, tá? Que maconha é essa, professor? Cláusula rebus sic stantibus, tá certo? Pessoal, que isso não é para você traduzir ao pé da letra, porque não dá. O que significa isso aí? Significa que é uma decisão tomada em razão dos fatos de hoje. Se amanhã os fatos mudarem, você pode mudar de novo a decisão. Entendemos agora, pessoal? O juiz, por exemplo, concedeu uma medida cautelar diversa da prisão para o cara ficar em casa. Tá? E se achava que naquele momento isso era suficiente. Só que o cão chupando manga não fica em casa. Ele pode depois mudar a decisão em razão desses novos fatos, porque ele não para em casa, tá certo? Quando essa decisão que eu posso, em razão dos fatos de hoje, aplicar uma medida hoje, amanhã os fatos mudam, eu posso mudar a decisão amanhã, o nome disso é cláusula rebus sic stantibus, tá bom, pessoal? Não esqueçam disso para a nossa prova. Professor, mas para prisão isso é tão difícil de entender? Para prisão é difícil de entender, mas eu sempre tenho a nossa fórmula para fazer você entender. E sabe qual é a fórmula que vai fazer você entender? Você vai pensar na prisão, na pensão alimentícia, tá certo? Tá? O que acontece? Alice Rezende, tá certo? Tem um filhinho com o Márcio, tá certo? Aí o Márcio é um mero servidor público, tá certo? Que ganha ali 10 mil por mês. E aí o Márcio tem que pagar a pensão do filhinho dele. E aí, como ele ganha só 10 mil por mês, a pensão vai ser fixada com base nesses 10 mil que ele ganha por mês. Tranquilão? Márcio jogou na Mega Sena. Mega Sena da virada, 300 milhões de reais. E aí o Márcio agora ganhou, dia 1º de janeiro, olha o novo milionário do Brasil, 300 milhões de reais, tá certo? Ou seja, o que a Alice vai fazer? Opa, o fato era esse, o Márcio era um pobre coitado que ganhava 10 mil reais, só que agora o Márcio tem 300 milhões de reais. Então eu vou fazer o quê? Um pedido para mudar essa pensão. E o juiz, como os fatos mudaram, vai mudar também o valor dessa pensão. O que é isso, pessoal? Cláusula rebus sic stantibus. Tá certo, pessoal? Então, algumas decisões usam essa fórmula latina, em latim, em latim, tá certo? Que também é usada no caso das medidas cautelares, que o juiz, se os fatos mudarem, ele pode mudar ali as medidas cautelares, tá bom? Perfeito? Então, isso aí, para a nossa prova, é a cláusula rebus sic stantibus, tá bom? E prisão preventiva, pessoal, é a última ratio. Só em último caso, aprenderam agora? Beleza? Vem a Mega Sena. Isso mesmo, né? Para você entender claramente na prática o que vai ser a cláusula rebus sic stantibus, tá bom? Beleza? Mas o Márcio estava falando, né? Que se ele ganhar na Mega Sena, ele vai te mandar para São Paulo. Ele falou hoje, tá bom? Beleza? Então você vai para São Paulo, Alice. Tá certo? Tranquilão? Beleza? Então, tá aqui, ó. E lembrando sempre que a prisão preventiva, o que acontece, pessoal? Tá? Não pode esquecer. É a última ratio, só em último caso, tá certo? Cabe a prisão preventiva. Por isso que ele fala aqui, ó. Somente será decretada a prisão preventiva quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Ou seja, pessoal, o que quer dizer a lei? Se cabe medida cautelar, não cabe prisão preventiva. Tá certo, pessoal? Beleza? Vamos lembrar desse detalhe para a nossa prova, tá certo? Que a gente não erra jamais a nossa questão, tá? Aline Ricker. Fale, Aline Ricker, o que você está perguntando, tá bom? Vai lá, escreva aí daqui a pouquinho chega a mensagem dela, tá bom? Tranquilão, pessoal? Então já matamos isso aqui, né? Para a nossa prova, né? E aquilo que a gente falava sempre, tá certo? Outra regra, o do 2 ou 3, ninguém será preso, porque a regra é a liberdade, a não ser em flagrante delito ou por ordem de prisão cautelar, tá certo? Ou se o cara tiver condenação transitada em julgado. Tá aqui, ó, 2019, tá certo? Beleza? Tranquilão, tá? Vamos lá. Já vamos chegar na tua resposta, tá bom, Alice? Tá bom? Vamos lá? Beleza.
Tranquilão? Então, vamos conseguir entender esses questionamentos da nossa prova, tá? Que horas se prende uma pessoa, né? A qualquer hora do dia e da noite. Não esqueçam disso aqui, tá bom? Beleza? Que horas se prende uma pessoa? A qualquer hora do dia ou da noite, em qualquer lugar. Pessoal, cuidado, tem aluno que erra isso aqui, tá certo? Não pode esquecer disso lá na nossa prova, tá? A pessoa pode ser preso, tá certo, tá? A pessoa, né, ela pode ser presa em qualquer hora do dia e em qualquer lugar. Como assim, professor? Tá? 31 de dezembro, o cara está às 20 horas, tá certo, da noite rezando, tá? Pela passagem do ano. Ele pode ser preso lá, pessoal? Pode, em qualquer hora do dia e da noite, tá certo? Beleza? Em qualquer hora, né? Em qualquer lugar, ele pode ser preso, tá certo? Tranquilão? Tá? Então, vamos lembrar disso aí, tá? Nas nossas provas, né? Que a gente sempre aparece lá, sempre lembrando que vai ter que ser respeitada a inviolabilidade do domicílio, tá? Agora, se o cara estiver dentro da casa, se obedece aquelas regras da inviolabilidade do domicílio, tá bom? Beleza? Tranquilão, tá? Para a gente não perder a nossa prova, tá certo? O que mais? Então, isso vai estar onde? Tá? Vai estar aqui no artigo, tá certo? No artigo 383, parágrafo 2º, né? Regrinha que já existia mesmo antes de 2011, né? Desde a década de 40 já existia, tá? Essa regrinha já existia desde da década de 40, tá bom, pessoal? Ela não é nova, não, tá? Beleza? Tranquilão? Vamos lá. Uso da força, tá? Vamos sempre lembrando disso para a nossa prova. O uso da força é exceção, não pode esquecer disso lá na prova, tá bom, pessoal? Beleza? Tá? Tá? Beleza? Como prisão domiciliar, sim. Tá? Tá aqui, como prisão domiciliar, sim, porque ele está preso. Aí vai ser abatida na pena, tá bom? Não uso de tornozeleira, não, tá bom? Beleza? Tá? Então, vamos lembrar desse detalhezinho lá na nossa prova, tá? O que mais, pessoal, tá? Uso da força, tá? Uso da força, tá certo? Ele é uma exceção, e isso está desde a década de 40, tá certo? Está escrito isso aí lá na nossa prova, lembrando que o nosso código, né, em alguns artigos aqui ainda tem redação da década de 40, beleza? Tranquilão? Tá? Aí desde a década de 40 já existia isso aqui, e até hoje, né, se tem isso aí, dizendo que só pode prender, né, se houver, tá? Se houver o que, pessoal? O respeito a essa integridade física, tá? Então, o uso da força é exceção, tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão? Então, vamos lá lembrar desses detalhes para a nossa prova, tá? Beleza? Vamos lá. O que mais, tá? Mais simples aqui da prova, tá? Questão clássica da nossa prova, tá? Vamos lá. O juiz decretou a prisão, tá? E no dia de prender, o João esqueceu o mandado em casa, tá? A famosa leseira baré. A famosa leseira baré. Tá bom, pessoal? Vamos lá, tá? A famosa leseira baré. Bora entender isso aqui. O que acontece? O juiz decretou a prisão, tá? O policial saiu, tá certo? O policial saiu, tá certo? Para efetuar a prisão, só que esqueceu o mandado em casa, tá? O policial esqueceu o mandado na casa da namorada, beleza? Tranquilão? Tá? Vamos lembrar disso aqui lá na nossa prova, tá? Então, esqueceu ali o mandado na casa da namorada. E aí, na hora, ele cruza com o carinha que ele tinha que prender, tá certo? Não, já aconteceu não, já aconteceu nunca, jamais, tá bom? E aí ele esqueceu o mandado. O que vocês vão lembrar na prova? Pessoal, se for um crime inafiançável, Poxa, a vida mudou aqui. Se for um crime inafiançável, aqui, ó. Onde está aqui? Bora voltar aqui. Se for um crime inafiançável, ele pode efetuar a prisão. Pessoal, não é que não tenha uma ordem de prisão. Tem a ordem de prisão, só que o carinha esqueceu o mandado em casa. Esqueceu o mandado lá
na casa da namorada. Mas aí ele pode prender? Pode. Lembra disso aqui, pessoal, isso cai direto em prova, tá? Ele só pode prender esse carinha se for um crime o quê, pessoal? Inafiançável. Professor, se for um crime afiançável, se ele esquecer o mandado, ele não pode prender, tá certo? Beleza? Tá aqui, ó. Isso aqui, pessoal, já existia desde a década de 40. Com a mudança de 2011, permaneceu, e com a mudança de 2019, permaneceu, tá bom? Então, lembre-se disso aí para a nossa prova, que você não erra, né, essa possibilidade ali de questão de prova, tá bom, pessoal? Beleza, então vamos lembrar disso aqui, tá? Para a nossa prova, tá bom, pessoal? Já? Tranquilão, para a gente não perder essa questão da nossa prova, tá? Beleza? Tranquilo? Tá certo? Nenhuma dúvida aqui? Tá, vamos lá, me diga aí se tem dúvida ou não. Nenhuma? Tá, beleza, tá? Então, vamos lembrar desse detalhamento aqui da nossa prova e a gente não esquece aqui, né, a questão que a gente vai precisar acertar, né, sempre lá no nosso concurso, tá bom? O que mais que eu preciso saber aqui, pessoal, tá? Aqui a gente só vai trabalhar com aquilo que a gente precisa, não vai precisar ver toda a legislação, não. A gente vai em cima daquilo que a gente vai precisar para acertar a questão da nossa prova, tá bom? Pronto, tá? A prisão, tá? Havendo urgência, tá? Se requisita a prisão por qualquer meio de comunicação, tá certo, pessoal? Tá? O juiz pode mandar o e-mail, pode mandar o fax, tá certo? Beleza? Tranquilão? Então, aconteceu aquilo ali comigo, não aconteceu não. Aconteceu, uns policiais esqueceram o mandado na casa da namorada, né? E aí depois ficaram agoniados e me ligaram: professor, esqueci o mandado, o que eu faço agora? Falei, vai lá e segura o cara, porque se trata de um crime inafiançável. E o artigo é muito claro, né? A falta de exibição do mandado não impede a prisão se for um caso de crime inafiançável. Lá tive que orientá-lo para trazer o carinha, tá bom? Beleza, então, pessoal, tá? Então, essa prisão pode ser decretada, né, com base, né, aliás, pode ser decretada, não, pode ser comunicada em outro juiz, a outra cidade, usando qualquer meio de comunicação. Tá aqui ó, o parágrafo, né, primeiro também, com uma redação de 2011. Por que, professor, essa redação é importante, pessoal? Porque antigamente, o que acontece? Para prender alguém em outra comarca, precisava chegar uma carta precatória. Tu imagina a demora disso, tá certo? E aí o tempo mudou, e aí se autorizou, né, o juiz, né, requisitar essa prisão por qualquer meio de comunicação. Tá? Isso em 2011. Então, o juiz podia já pedir pelo e-mail, tá? O juiz já podia falar, olha, prende esse cara aí por telefone. Aí o juiz ligava para a comarca e dizia, prende, né, porque ele tem um mandado de prisão pelo WhatsApp, né? Às vezes eu recebo de outra cidade, outro estado, um mandado de prisão, né? Por WhatsApp, a gente só faz conferir se é verdadeiro mesmo, né? E aí, né, a gente vai lá e efetua a referida prisão, tá bom? Tranquilão? Questão de memorização. Professor, e se o preso for de outra cidade? O juiz que decretou a prisão tem um prazo máximo de 30 dias para se virar para esse preso ser removido, tá bom, pessoal? Tá? Então, tem essa questão aqui, pessoal, uma questão de memorização, vou colocar o M aqui de memorização, não é de Mr. M, não, de memorização, tá? Que o juiz que decretou a prisão, se o cara for preso em outro estado, tá? Tem 30 dias para poder, né, 30 dias prazo máximo, tá? Para promover, né, a remoção desse preso, tá bom? E há uma grande mudança, que foi a do 289A. Os mandados, meus amigos, tá? Eles são registrados no banco tá? Vamos lá, já mandaram sim pelo WhatsApp, mandado de prisão, tá? E aí manda o preso no jatinho, tá certo? É isso mesmo. Não, pessoal, brincando, né? Quando tem, aliás, na verdade já vi usando vários meios de transporte, né? Lancha, barco, né? Jatinho, né? A Polícia Federal tem um jato, né? Então eles usam lá o jato, né? Avião, né? Já vi até avião de linha normal, né? O cara ser transportado, né, para outra cidade, tá bom? Tranquilão? Beleza, é bom que o policial ganha diária, que ele vai ter que fazer escolta, né? Aí é bacana por causa disso, tá? Tranquilão, pessoal? Tá? O que acontece aqui? Bora pensar aqui. Vou falar aqui do 289A, tá? Para você entender. O que acontece, pessoal? Quando foi em 2011, tá? E aí não precisa olhar o texto, daqui a pouco a gente vai lá no texto, tá? Quando foi 2011, o que se disse, tá? Se disse o quê? Olha, toda vez que o juiz decretar uma prisão, tá? O estagiário dele vai lá no sistema,
insere, tá certo? Esse mandado de prisão no banco de dados. Então, em qualquer parte do país que o policial consultar, vai ver se tem um mandado de prisão desse carinha, né? Então, o que acontece? Se o policial consultar e verificar que esse mandado está registrado, o policial vai lá e prende o carinha. Não importa onde esteja, tá? Não importa o local que o cara esteja, o policial vai lá e prende, tá certo? Está registrado no mandado no banco de dados, o policial vai lá e prende o cara. Simples, né? É o que a gente faz hoje. Vai lá no sistema do CNJ, consulta o nome do carinha. O mandado está registrado, a gente vai lá e prende o cara. Não importa se o mandado é de São Paulo, se é do Rio, não importa, tá? A gente vai lá e prende. Aí, o estagiário esqueceu de registrar o mandado no banco de dados. E aí eu consultei lá. Não tem o mandado lá registrado no banco de dados. Mas eu sei que o cara tem um mandado. Me mandaram uma fotocópia, me mandaram uma xerox, tá certo? Tá? Por sinal de fumaça, não importa. Importa que eu sei que existe, mas não está registrado. Professor, e agora? Não está registrado. Você prende o cara? Tem que prender. Pode prender também. Só que você vai ter que verificar se esse mandado realmente é verdadeiro, se ele existe, tá bom, pessoal? Você vai ter que tomar todas as medidas necessárias para ver se o mandado existe. Por exemplo, uma vez, a gente recebeu um telefonema de que o cara tinha um mandado, tá certo? E aí a gente procurou no banco de dados CNJ e não aparecia. Mas a pessoa garantiu, não, doutor, tem esse mandado, esse cara fugiu aqui da cidade e tem um mandado dele, tá certo? E aí o que a gente fez, né? A gente ligou para a vara, ligou para o juiz, né? Tomou todas as medidas. O nosso escrivão certificou que a gente ligou tal horário, para o telefone tal, para a vara tal, para a cidade tal, falou com o fulano de tal, e ele confirmou que aquele mandado estava válido. A gente foi lá e prendeu, tá certo, pessoal? Então, né, questão muito boa de prova, simples mesmo, tá certo? Né, para cair na prova, né, para quem está estudando aqui, passando de meia-noite é simples, tá bom? Beleza? Se tiver registrado no banco de dados, você vai lá e prende. Se não tiver registrado no banco de dados, você tem que prende de qualquer jeito, mas você tem que tomar todas as precauções, tá certo? Para saber se aquele mandado é verdadeiro, tá bom, pessoal? E prendeu por meio de mandado, tá? Se você prendeu, tem que comunicar ao juiz, tá? Que a gente sempre pensa, tá? Que a comunicação é só comunicação de flagrante. Não, pessoal, tá? A prisão também por mandado também tem que ser comunicada ao juiz, tá certo? Aqui, ó, questão de prova na frente de vocês. Efetuou a prisão, comunica imediatamente ao juiz do local da prisão. Vocês vão fazer um concurso da área policial, tá certo? Então tem que lembrar disso aqui, ó. Prendeu o cara aqui em Manaus, mas o mandado é lá de São Paulo. Tem que comunicar imediatamente para o juiz, tá certo? Beleza, tá certo? Para o juiz do local da prisão. Tá aqui, ó. A prisão será imediatamente comunicada ao juiz do local da prisão, do cumprimento, né? Da medida, o qual providenciará a certidão extraída do registro do Conselho Nacional de Justiça e informará ao juízo que a decretou. Tá vendo, pessoal? Então, você é da polícia, você é delegado, com a sua equipe prendeu alguém. Você tem que comunicar imediatamente o juiz do local que você efetuou a prisão, e aí esse juiz comunica ao juiz que decretou a prisão, tá bom? Tá certo? Não pode esquecer disso, tá? Beleza, tá certo? Tendo que, né, o preso ser informado dos seus direitos e caso ele não tenha advogado, tem que ser comunicada à Defensoria Pública. Tá aqui, ó, não pode esquecer disso lá na prova, tá certo, pessoal? Ele fala aqui para comunicar à Defensoria Pública, tá? Mesmo prisão por mandado, não pode esquecer disso ali lá na nossa prova. Professor, estou perseguindo um cara. Ele passou de uma comarca para outra. E agora, prende? Prende, pessoal. E onde vai ser lavrado o auto de prisão? No local onde se efetuará prisão, tá? Você está em perseguição de alguém, tá certo? E aí ele passou para outra comarca, você vai prender. Essas regrinhas, pessoal, o cara fica não é para memorizar, é para entender, né? O cara foi lá, o cara praticou um crime aqui em Manaus, você está perseguindo ele, ele vai lá para Rio Preto da Eva, e lá tu consegue prender ele em flagrante. Lá no Rio Preto da Eva é lavrado o auto de prisão em flagrante.
tá bom? Não pode esquecer disso lá na nossa prova. E em 2017, tá certo? Beleza? Veio essa regrinha aqui, que sempre são essas regras atuais, tá? Tem comunicação com o delegado? Tem. A gente sempre tem essas comunicações, tá? Mas a legislação não fala, tá bom? Tá certo? Beleza? Então, o que que acontece aqui, pessoal? Tá? Proibindo aqui, ó, o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médicos hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres durante o período de puerpério imediato. Pessoal, isso aqui, cara de questão de prova, tá certo? Beleza? Mulher grávida que está em trabalho de parto ou que acabou de ter o filho não pode algemar, tá certo? Lei de 2017, tá certo, pessoal? Beleza? Tranquilão? Tá? Não, ali vai dar para saber se ela teve filhos. Você chega lá, tem filho novo, tá certo? Você chega lá e você vê que a mulher acabou de ter um filho, dá para saber se ela acabou de ter um filho ou não. Então, geralmente elas falam, né? Ou você percebe realmente que ali tem bebê novo na casa. Você vai ver que essas legislações, pessoal, elas foram tiradas muito da prática mesmo, tá? Daquilo que a gente vê no dia a dia, tá bom? Tá certo? Beleza? Então, tá aqui, ó, é vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante, tá aqui, ó, durante os atos médicos hospitalares preparatórios para a realização do parto, durante o trabalho de parto, bem como em mulheres durante o período do puerpério imediato. Tá bom, pessoal? Então, vamos lembrar disso lá na nossa prova e a gente não perde as nossas questões também sobre essas regras gerais, tá certo, pessoal? Beleza, então só eram essas regras gerais, tá certo? Que eu tinha que falar para vocês, que a gente precisa conhecer isso, tá? É artigo 300, né? Que vai falar que os presos provisórios ficam separados dos presos condenados. A legislação de 2011 deixou isso muito claro. E a gente fecha aqui, né, com essas regras gerais, né, que a gente precisou conhecê-las também para fazer uma boa prova. Tá bom, pessoal? Então, por hoje, né, passou de meia-noite, né, a gente termina. Lembrando que amanhã tem aula de direito administrativo, tá, pessoal? Tá? Esse final do ano, tá certo? E no início do ano que vem, a gente vai dar uma acelerada pesada em direito administrativo, tá bom, pessoal? Beleza? Não esqueçam disso para a nossa prova, tá? Amanhã de manhã, tá? Eu mando esse material para vocês, tá? Não vou mandar hoje não, que vai demorar um pouquinho para baixar, tá? Então, amanhã de manhã eu mando a apostila, já com essas novas anotações, tá? E mando também o vídeo para vocês, tá? Boa noite para todos, tá? Vamos continuar nossos estudos. Estamos perto de fazer nossa prova, pessoal do AB já dia 20, por isso que eu vou dar uma acelerada lá em administrativo, tá bom, pessoal? Beleza, né? E vou também, né, fazer, né, já mais exercícios, né, já nesse bloco número 2, desse segundo mês. Lembra que eu falei que a gente vai trabalhar muito com os exercícios, tá? Pessoal que vai fazer para investigador e escrivão, não esqueça que nós vamos, né, começar a venda, né, na primeira semana, na segunda do ano que vem, tá? As nossas apostilas físicas, né, de penal, né, já fechada ali com as matérias de investigador e escrivão, tá bom? Tranquilão para vocês já começarem a fazer, né, já os preparativos de reta final, né? Graças a Deus, né, vocês foram alunos conscientes, começaram a estudar antes, tá? Entraram na nossa doideira, tá certo? Na nossa meruíra que eu insistia com vocês que nós tínhamos que estudar antes, e agora já estão aí já na fase de revisão, faltando um bom tempo para a nossa prova, tá bom? Tranquilão, pessoal? Um grande abraço, até a nossa aula de amanhã, tá bom?